TV Ostra 100% Rio das Ostras. Nós vamos conversar agora com o professor Gilberto, candidato a prefeito de Rio das Ostras pelo PDT. Professor, primeiramente quero agradecer ao senhor, com a disponibilidade de vir conversar com a gente. Eu que agradeço, Serena, essa possibilidade, agradeço a todos os ouvintes também, estou à disposição. Professor, conta pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua vida na política. Certo, eu moro aqui em Rio das Ostras tem mais de 10 anos e a minha vida política iniciou desde muito cedo, né? Com meus 17, 18 anos eu já participava e gosto muito dos movimentos populares. Aqui em Rio das Ostras eu sempre estive muito ligado ao movimento de bairros, a movimentos referentes à saúde de Rio das Ostras, cultura de Rio das Ostras. O orçamento participativo me fez conhecer todos os setores, né, os 15 setores da nossa cidade. Agora, este ano, me aproximei muito do PDT e, no fim, virei presidente do partido e agora estou vindo como candidato a prefeito por uma coligação de mais 2 outros partidos. É a Coligação Popular e Trabalhista, né, uma coligação que não está envolvida com a política que já desenvolveu historicamente no nosso município. E nós estamos, então, com essa possibilidade, vindo pela primeira vez, mostrando uma nova política aqui em Rio das Ostras. Professor, o que incentivou o senhor a vir como candidato a prefeito? Rio das Ostras é uma cidade que está no meu coração. Eu adotei a minha cidade. Eu quis morar em Rio das Ostras. Então, estou aqui, como eu falei, mais de 10 anos. É uma cidade nova, 28 anos apenas de emancipação. Quem emancipou essa cidade foi Leonel Brizola, né? Uma referência histórica do nosso partido. Basicamente, 3 questões. A primeira é a transparência no serviço público, né? Então, a nossa coligação pensa em fazer um trabalho com mais transparência possível, né, na máquina da prefeitura. A segunda questão está na possibilidade de nós fazermos uma gestão, realmente uma gestão. Se nós olharmos para trás, nesses 28 anos, pouco de gestão para a cidade se fez muito mais gerenciamento, ou seja, resolveu os problemas. Um planejamento que não seja simplesmente de um governo, porque entra governo próximo, não tem mais planejamento, parte do zero. É um planejamento para a cidade, como Gramado fez, né? Se repensou durante 20 anos e hoje o mundo inteiro reconhece e sabe de Gramado. Então, esse é o segundo ponto. E um terceiro ponto é uma questão muito interessante que me chama muita atenção. O orçamento de Rio das Ostras está entre os 200 orçamentos anuais maiores do Brasil, entre os 5.570 municípios. E o Rio Ostrense não sabe disso, que o nosso orçamento é um orçamento de cidade rica. Perpasso a ideia de que o nosso orçamento ele é um orçamento problemático, né? E o nosso orçamento é solução, até porque nós temos os royalties ainda. E nós viemos com essa fundamentação, isso que nos moveu, para mostrar para Rio das Ostras que o que falta é planejamento, é transparência, é gestão, né? Basicamente são essas questões. E para finalizar, então, a resposta, além disto, se tem aqui em Rio das Ostras uma participação popular quase zerada, né? Então, isso é uma outra questão. A cidade é nossa, da população. Professor, e dentro de tantas situações, né, assim, eu vejo que o próximo prefeito, não só, lógico, de Rio das Ostras, mas de todas as cidades do Brasil, vão enfrentar certos problemas decorrente da pandemia que a gente viveu. E fala um pouquinho, então, para a gente de alguns projetos, alguns planos que o senhor tem para já começar, caso venha a ser eleito o prefeito de Rio das Ostras. Isso, é um cenário pós-pandemia. A grande parte da população de Rio das Ostras chegou na cidade como eu. E chegou porque, sim, é uma cidade bonita, mas muito mais do que isso, é uma cidade que tinha empregos. Hoje, o nosso emprego sofreu uma queda drástica. Então, um dos pontos a se atacar é justamente isso.
nenhum emprego a menos, é o que nós temos dito. Justamente porque quem emprega em Rio das Ostras, basicamente, é o comércio, né? São as empresas que são de origem familiar, são micro e pequenas empresas. E a prefeitura tem como se reunir e perpassar uma política a essas empresas nossas, basicamente 5.000 empresas aqui no nosso município, 2.000 ambulantes que nós temos, né? Esse pessoal todo nós temos, é uma cidade pequena, 156 mil habitantes, né? Essa é uma primeira questão. Então, verificar junto às empresas não mais a fuga do seu empregado. Uma outra questão que eu trago aqui, um segundo ponto, é a dificuldade que o rio-ostrense tem de trabalhar e deixar seus filhos com quem? Nós temos apenas 48 escolas, das quais 4 são creches, que você consegue colocar a criança ou só de tarde ou só de manhã. E assim, com o orçamento que o Rio das Ostras tem, com os royalties que se tem, nós estamos comentando que vamos fazer uma creche em cada um dos 15 setores, então serão 15 creches em 4 anos, né, cada uma com aproximadamente 300 crianças e com um turno manhã e tarde. Para quê? Para que se realmente o pai e a mãe possam trabalhar descansados, né? Isso é um ponto forte, como também é um ponto forte o que a gente tem dito do bandejão aqui em Rio das Ostras. Né? A nossa população é uma população pobre, 32% da nossa população, segundo o IBGE, dado de 2016, então já deve ter crescido esse dado, 32% da nossa população vive com até meio salário mínimo. Essas pessoas, elas precisam ser atendidas no município. Então, nós vamos fazer um restaurante popular, ao menos esses 4 anos, começar com 100, 500 e chegar a 13.000 refeições. Café da manhã, almoço e janta. Eu não vou falar de tantos outros projetos, mas eu quero citar um que, para mim, é muito gratificante, porque eu sou sempre muito próximo a essas pessoas. Rio das Ostras tem pelo menos 8.500, está se projetando 10.000 pessoas com deficiência no nosso município. E o nosso município não tem estrutura para essas pessoas. Nosso município, infelizmente, não é inclusivo. Nós pretendemos, por um lado, enxugar a máquina pública. E mesmo enxugando a máquina pública, nós vamos fazer a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. Não é possível nós termos essa população em Rio das Ostras completamente desassistidas. Nos 28 anos da nossa cidade, né, o ano passado se formou, pela primeira vez, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E nós estávamos lá presentes. Nós temos um alto índice de autista. Para você ter uma ideia, nós temos 48 escolas e pouco mais de 30 professores ligados à educação especial. Ou seja, nós temos menos de um professor em educação especial, menos de um professor por escola. Esses dados são alarmantes. Nós não merecemos conviver com esses dados, com o orçamento que nós temos e com os royalties. Para você ter uma ideia, os royalties, apenas 5% são aplicados em obras no nosso município. 5% dos nossos royalties. E tem escola que está fechando. O IMERO, que é um instituto aqui de Rio das Ostras, de ensino de Rio das Ostras, já pela segunda vez não tem edital. Nós não temos como admitir isso. Ainda mais eu que sou professora, não consigo admitir. Macaé, a cidade ao lado, tem o quê? Tem uma faculdade, 3º grau. Então, não tem justificativa de o porquê não tem IMERO aqui no nosso município. Até porque, quando eu cheguei aqui, há pouco mais de 10 anos, o IMERO era muito bem falado, formou quase 500 pessoas, quase 500 professores foi formado aqui em Rio das Ostras. Era um símbolo da cidade. E hoje a gente fica pensando no que pode fazer. O PDT e os outros partidos, a Coligação Popular e Trabalhista, têm lado.
E o nosso lado é da população mais sofrida desse município. Professor, agora há pouco o senhor citou Leonel Brizola. O senhor tem algum projeto sobre as escolas? Muito obrigado pela pergunta. O Leonel Brizola assinou, né, tá lá, emancipando Rio das Ostras, e colocou aqui 2 CIEPs, né, dos 520 CIEPs que ele fez, diziam que ele não faria 10, ele fez 520 no Rio de Janeiro, 2 estão no Rio das Ostras. Imagina, na época que foram feitos, os locais que eles estão, né, era para uma população realmente periférica. E, além disso, fez o SEJA no centro da cidade, que é um tipo de EJA, né, é a educação para os jovens e adultos, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar uma escola como a gente conhece. Nós seguimos a linha do Darcy Ribeiro, que foi a fonte inspiradora para o PDT, de trazer toda essa questão de educação, e a educação que nós pretendemos implantar de maneira harmoniosa e serena no nosso município é justamente de Darcy Ribeiro. Né? Então, nós vamos ter que fazer um panorama, não dá para chegar dizendo, tá, acabou tudo, vamos fazer assim. Não, mas vamos estudar o panorama e, dentro do panorama que nós tivermos na nossa cidade, vamos começar paulatinamente fazendo a educação que Leonel Brizola aplicou ainda no século passado aqui. Né, onde as crianças iam de manhã para a escola e continuavam à tarde. Né? Uma das questões que me chama a atenção e que já de início a gente pode fazer são 2. Né? Primeira, os diretores do nosso município, até hoje, nós não temos diretores nas escolas municipais, e sim interventores, porque eles não foram votados pela comunidade escolar. Nós vamos virar a página, chega de interventor que se diz diretor. Nós vamos realmente fazer votação, né, e vamos nomear os diretores que aquela escola quis e colocou para si. Averiguarmos a questão dos salários dos professores, né, que tem um adicional, que é adicional da cátedra desses professores, que está como uma observação. A regência tem que ser incorporada no seu salário. Não entendo como que isso ainda não está incorporado. Uma outra questão é justamente as pessoas com deficiência. Nós temos que ver como atacar esse lado. São cegos, são cadeirantes, são autistas, tem que saber o grau que essas pessoas têm na sua deficiência para tentar acomodar da melhor maneira possível. E isso a gente vai fazer a curto, a médio e a longo prazo. Não é simplesmente pegar a varinha mágica e sair dizendo, vamos fazer assim. Não, nós vamos fazer com planejamento, como eu falei. Né, para depois não ser desmanchado. Como a rodoviária. Em 28 anos, o município que se diz turístico, nesse nosso município, infelizmente, não temos uma rodoviária. Né, nós temos agora, o ano passado, se fez um telhadinho ali na praça central da cidade. Nós vamos fazer a primeira rodoviária de Rio das Ostras. Né, harmonizada com o urbanismo que a nossa cidade tem. Quem está vindo como vice? O meu vice é o Luiz Antônio, ele é companheiro meu do PDT, também mora aqui em Rio das Ostras já há mais de 10 anos, também é casado, e ele é muito ligado à cultura popular da cidade, né, junto aos blocos carnavalescos, filiado no PDT há mais de 20 anos, né, então a nossa bandeira é o trabalhismo, né, minha, do Luiz Antônio, das pessoas que estão vindo conosco, dos partidos que estão conosco, é a democracia, é uma gestão popular. Nós acabamos de conversar com o professor Gilberto, candidato a prefeito de Rio das Ostras pelo PDT. Professor, mais uma vez, nós da TV Ostras agradecemos ao senhor ter vindo, né, ter disponibilizado um tempo, que a gente imagina que está uma correria bem grande, né? Então, muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade, me coloco à disposição de vocês, do povo rio-ostrense, né, que agora, dia 15, próximo do mês, vai escolher o novo dirigente da cidade. Obrigado mesmo a todos. TV Ostras, 100% Rio das Ostras, nas eleições 2020.